STJ decide por excluir áreas protegidas do cômputo do porte do imóvel. E aí, o que isso pode acarretar? Eu sou Nani Galati, engenheira florestal, e trago aqui dicas, conteúdo e notícias de meio ambiente e afins. O Superior Tribunal de Justiça, através de um agravo de recurso especial, decidiu em outubro de 2024 que, para calcular o porte dos imóveis rurais, deve ser descontada as áreas protegidas, ou seja, as áreas de reserva legal e áreas de APP, áreas de preservação permanente. A gente sabe que no Brasil, todo imóvel rural precisa destinar 20% do imóvel para a reserva legal. Essa porcentagem varia de acordo com o bioma brasileiro. Pode ser 20%, 35% ou 80% da área total da propriedade que deve ser reserva legal. Então, se você tem 100 hectares e está na Amazônia Legal, por exemplo, 80% é reserva e apenas 20% pode ser utilizado para agricultura, pecuária, produção florestal. E as APPs são áreas de proteção permanente, áreas de preservação permanente, que protegem recursos hídricos ou áreas sensíveis, como nascentes, rios, topo de morro, áreas com inclinação acima de 45 graus e etc. Então, o que acontece? Quando a gente exclui as áreas protegidas do cômputo do imóvel, alguns imóveis que antes eram considerados médio ou até grande, passam a ser pequenas propriedades. Essa decisão se baseou no Estatuto da Terra, uma lei, Lei 4.504 de 1964, onde já previa que, para o cálculo de módulos fiscais, deve-se considerar apenas áreas aproveitáveis. Ou seja, o que é considerado áreas aproveitáveis? Aquelas que se pode aplicar a exploração agrícola, pecuária e florestal. E não se considera áreas aproveitáveis aquelas de preservação permanente, com matas nativas, com benfeitorias ou áreas comprovadamente inutilizáveis, como rochedos ou áreas que não são aptas à atividade produtiva. E como saber se a propriedade é pequena, média ou grande? A propriedade ela foi classificada através da Lei 8.629 de 93, através dos módulos fiscais. Uma pequena propriedade tem de 1 a 4 módulos fiscais, média propriedade 4 a 15 módulos fiscais e acima de 15 é uma grande propriedade. O módulo fiscal ele varia de acordo com o município. Pode variar de 5 a 110 hectares. Então, é bem variável mesmo. A depender do bioma, das características do solo, clima, é levado em consideração para o cálculo desse módulo fiscal. Mas o que muda para o produtor rural essa decisão? O fato de descontar as áreas que não são aproveitáveis para calcular o imóvel, o porte do imóvel rural, traz alguns produtores que antes estavam lá como médio e grande produtores, como pequenas propriedades. E a pequena propriedade, ela apresenta a impenhorabilidade, ou seja, a terra não pode ser penhorada em casos de dívidas, o que traz uma segurança jurídica maior, pois a pequena propriedade é o sustento daquela família. Além de que existe acesso a créditos rurais voltados aos pequenos produtores e pode haver também a redução tributária.
Atualmente, o ITR, o Imposto Territorial Rural, ele já desconta as áreas de reserva legal e APP no cômputo do tributo. Porém, quando a gente altera o porte do imóvel, essa carga tributária pode ser reduzida. E assim, essa decisão também traz uma reflexão importante, né? Como a própria importância em enaltecer as áreas protegidas dentro dos imóveis rurais. A necessidade de atualização cadastral, em especial do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, como é importante os imóveis manterem esse cadastro atualizado, regularizar as propriedades e acaba sendo um incentivo para a própria preservação. Agora, há uma ressalva, que dentro do Código Florestal Brasileiro, há a possibilidade de utilização da reserva legal para fins econômicos, através de manejo sustentável, como o uso de agroflorestas ou até silvicultura, que altere o plantio de espécies nativas que vão manter ali na área de reserva legal e alguma parte que vai ser extraída, até 50% dessa silvicultura pode ser extraída. Então, existem casos que é vantajoso para o produtor considerar a reserva legal como uma área economicamente ativa, em especial áreas de reserva legal que já estavam degradadas. Então, projetos de utilização de reserva legal com fim econômico, conciliado com a conservação e recuperação da reserva legal, são muito interessantes para os produtores. Inclusive, vamos fazer um vídeo só sobre isso. Tem muita coisa para falar nesse assunto. Aí cabe ao produtor decidir se ele quer manter a reserva legal economicamente ativa ou se ele deixa a reserva legal como área preservada e não utilizada. E aí, o que você achou dessa decisão do STJ? Deixe seu comentário e conte conosco para qualquer serviço de atualização cadastral, CAR, CCIR, ITR ou projetos florestais. Um abraço e até mais! E não se esqueça, se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.